Mas, fala nerds, beleza? No videozinho de hoje, na verdade é um vídeo bem simples, é um vídeo mais para compartilhar um material muito bacana que eu tenho certeza que muitos de vocês têm interesse. Mas antes da gente começar esse videozinho, tenho que pedir aí para você que ainda não é inscrito do canal, claro, a se inscrever no canal. Também já vai deixando o seu like, compartilhe com seus amigos que você sabe que curtem esse tipo de material. Compartilhe aí nas redes sociais. Por último, me siga no Instagram, que é o @o_hater_mais_sincero. E bora pro vídeo! É isso, nerds! Resolvi fazer esse videozinho hoje, assim que chegou essa edição aqui, que é o volume 1 de Rurouni Kenshin, conhecido no Brasil como Samurai X, um anime que fez muito sucesso no comecinho dos anos 2000, passou na Globo, passou no Cartoon Network, e claro, a gente que era moleque, que curtia a TV Globinho, que curtia o Toonami, só engatava coisa boa ali. Enfim, vamos conversar um pouco sobre essas edições, agora que eu tenho o volume 1, que no momento, e eu acho que para sempre vai ser o volume mais difícil de se conseguir, e a gente vai trocar uma ideia. Vamos lá, vou mostrar as edições para vocês, começando aqui então com o volume 1 que eu recebi hoje, como eu falei, só que infelizmente ele veio com defeito. Só que é um defeito passível de conserto, né? Estão vendo aqui o binding dele está se descolando da espinha. Esse tipo de coisa acontece. Eu comprei na Amazon dos Estados Unidos de um vendedor terceiro lá, enviado pela própria Amazon, estava no depósito deles. Enfim, é uma tristeza, cara. Eu detesto, vou falar para vocês. Sempre me perguntam como é o processo de compra comprando na Amazon dos Estados Unidos. Eu digo sempre, não compre na Amazon dos Estados Unidos, a não ser que seja o último caso, como é o caso aqui de Rurouni Kenshin. E mais uma vez eu tive aí um problema, ó, vocês estão vendo, ó, infelizmente um problema grave até, mas claro, como eu falei, passível aí de conserto. Depois eu vou meter uma colinha aqui e tá tudo certo. Claro, vou pedir o reembolso parcial por esse material, porque vendeu como novo, tem que entregar como novo, né? Defeitinho aqui, fácil de resolver, mas continua sendo um defeito. Enfim, para quem acompanhou o anime ali no começo dos anos 2000, sabe que isso aqui fez muito sucesso no Brasil. Depois, mais para frente, fizeram live action, talvez um dos melhores live actions de anime que existe realmente, que é o Samurai X, a trilogia, né? Que de fato é incrível, muito bons filmes, eu gosto dos três. E cara, quando eu fiquei sabendo que existia um mangá saindo pela Viz e sendo a Big Edition, né, que ela é grandona, parrudona, 3 em 1, com material de qualidade, falei assim, mano, eu preciso adquirir esse material. Ao todo são 9 volumes, dos 9 volumes eu tenho 6, os volumes que me faltam estão fáceis de serem encontrados, ó, vocês estão vendo que tem muitas páginas coloridas. Como eu falei, o volume 1 é o mais difícil de se encontrar, você vai encontrar só de vendedores terceiros, e mesmo assim num preço não muito interessante. Tem muita gente que tem uma ideia errada sobre essa questão de mercado, como que funciona, mas não é só no Brasil que as coisas encarecem quando esgotam. Por exemplo, esse material tem um preço de capa ali por volta dos $20. Eu paguei $43, uma vez que está esgotado. Você vai encontrar muito mais caro que isso, tá fácil de encontrar esse volume 1 bem mais caro. Então, para aquelas pessoas que têm interesse, eu recomendo que você faça isso urgente, antes de pegar as outras edições, que essas sim estão mais fáceis de achar. Por exemplo, você compra lá na Book Depository, que é um site que eu tive uma experiência muito agradável, embora a minha primeira compra lá tenha dado meio que errado, demorou demais a chegar, eles cancelaram, reembolsaram, o atendimento deles foi sensacional. Mas é isso, acabou que no final deu tudo certo. Hoje eu fiz uma outra comprinha lá, vou completar o Death Note, vou completar o Juiz Dredd também, as edições que me faltam. E lá tem as demais edições aqui da Viz Big Edition de Samurai X, com exceção, claro, desse volume 1. São edições bem parecidas com edições do Dragon Ball, que eu já trouxe aqui no canal. Também estou deixando o link na descrição do vídeo, passando aí no card. A arte disso aqui é muito boa, eu tenho certeza que muitos de vocês
leram esse material no Brasil, mas aqui a qualidade é bem melhor, tá? É o tamanho maior, compila 3 edições em um, quer dizer que são 9 volumes apenas. Pode parecer para muitos muita coisa, mas na verdade você consegue completar isso aqui bem rápido. Para mim é só elogio, sem dúvidas, essas edições da Viz. As demais edições, todas elas, eu consegui comprar na própria Amazon Brasil, na faixa aí de 60, 70 reais cada volume. Eu acho que é um ótimo custo e benefício pelo que esse material tem de qualidade e pelo que ele proporciona, né? Principalmente quando a gente trata da questão da nostalgia, que eu tenho certeza que é muito importante para você, para todos nós aí que consumimos cultura pop e esse tipo de material em especial. As edições todas têm orelhas. Esse volume, né, também tem algumas páginas coloridas, menos páginas, por exemplo, que o volume 1. Aqui a gente vai para o volume 3. A arte é muito bonita. Ó, a gente tem um sanguinho aqui rolando. Na verdade, essa luta do Sanosuke aqui é bem legal. Eu acho que é o Saito, mano. Faz muito tempo que eu não vejo Samurai X. Tem até, acho que na Netflix lá, todas as temporadas, ou quase todas. Depois eu tenho até que parar para rever, porque isso aqui tinha umas lutas incríveis. Minha luta favorita, é claro, é essa do Sanosuke com Saito. É sensacional, tem várias lutas muito boas. Mas é claro, eu tenho que falar aqui da luta do Kenshin contra o Shishio, mano. Aquilo lá pra mim é inesquecível. Uma luta que com certeza me marcou assim de forma... Eu falei, mano, não é possível, cara. Que luta foda, que sensacional. Coisa maravilhosa que fizeram nessa luta. Vamos lá, volume 4. Vocês estão vendo aí que todas as capas são muito bonitas, né? São lindas. E estou muito feliz aqui com essa coleção, com a coleção da Viz, que eu acho que é uma editora que respeita bastante o seu leitor, bastante o seu consumidor. Então, eu tenho aqui mais o volume 5, que tem uma capa lindona também. E depois a gente pula para o volume 8. Essa é a última edição que eu tenho. Para mim faltam um volume 6, 7 e o último que encerra a série, o volume 9. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui nessas edições da Viz, que é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir, é a lombada, velho. Eu adoro lombada, sou lombadeiro mesmo, sem dó, sem piedade, e vou mostrar aqui para vocês as belíssimas lombadas que a Viz entrega. Cada um dos volumes entrega meio que uma fase diferente do personagem e, cara, eu acho essas lombadas muito bonitas, ficam legais demais na estante. Elas meio que seguem um padrão e meio que não seguem um padrão, claro, porque não é aquela lombada com o desenho contínuo, mas eu gosto mais assim, sabe? Individual. Então é o seguinte, nerds, vou deixar aí na descrição do vídeo as edições, a Viz Big Edition de Samurai X, Rurouni Kenshin, e para vocês aí que estão dando bobeira, não perca seu tempo. Para você que não conhecia, começou a conhecer agora, mano, vai atrás porque isso aqui tá muito bacana e eu acho que é um tipo de material que deve se esgotar aí com o tempo. Sobre republicação, infelizmente eu não tenho ideia se um dia vai acontecer, principalmente do volume 1. É isso que eu queria trazer para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais e bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!